Olá a todos, meu nome é Pedro. Nós hoje vamos falar sobre projetos de intersecção nesse webinar. Esse webinar é uma continuidade dos webinars que nós já estamos fazendo aí ao longo do ano, né? Já fizemos vários webinars, inclusive para acessar esses webinars nós criamos uma playlist no YouTube e também temos o nosso blog. Depois eu vou passar o link para vocês. E, bom, nós vamos falar um pouquinho de projetos de intersecção. O que são os projetos de intersecção? São vários tipos de projeto, né? Geralmente, quando eu sou contratado para fazer um projeto de rodovias ou projetos de simples avenida, eu tenho uma série de intersecções, são os encontros entre uma rua, uma avenida com outra avenida, uma rodovia com uma avenida, etc. São intersecções de várias maneiras. E geralmente, quando eu sou contratado, mesmo com o projeto executivo, eu não sou contratado já finalmente, o projeto de intersecção final. Eu sou contratado com um projeto de sabendo que ali vai ter um ponto de intersecção e eu preciso resolver aquilo ali. Mas como que eu vou fazer? Se vai ser uma intersecção em nível, vai ser em desnível, se vai ser superior ou inferior, se for em nível, se vai ser uma intersecção simples com parada, se vai ser uma intersecção com uma rotatória. Todos esses detalhes aí a gente vai precisar saber e apresentar antes. Eu não vou fazer um projeto, por exemplo, de 16 quilômetros de rodovia, e nesses 16 quilômetros de rodovia eu tenho lá 5 intersecções em nível, porque eu fui contratado para fazer um projeto executivo de 5 intersecções em nível, só que eu não sei como, em desnível na verdade, só que eu não sei se em que local que eles vão estar, se o desnível, se essa intersecção em desnível será superior ou inferior, e não tenho como eu fazer o levantamento de 200 metros para cada lado em 16 quilômetros. Eu tenho que definir o local, o tipo de intersecção para depois eu fazer o levantamento. E existem ferramentas que vão auxiliar e acelerar esse processo para vocês, tá? Então, nós vamos mostrar um pouquinho disso aqui. Bom, aqui eu queria mostrar para vocês um vídeo da Autodesk, né, um vídeo mostrando alguns projetos feitos na área de arquitetura, engenharia e construção, utilizando a tecnologia da Autodesk, né, dentro dessa metodologia BIM, que eu vou discutir um pouquinho com vocês depois durante esse webinar. Bom, essa tecnologia uma tecnologia muito atual. A Autodesk ela se prima de sempre trazer tudo que tem de mais tecnológico, mais atual dentro da concepção, dentro da ideia, não só de fazer o projeto, mas também de construir, a partir de design, a partir de construção e tudo dentro disso daí. Utilizando tecnologias como o Civil 3D, o InfraWorks, o Revit, o Recap 360, Vehicle Tracking, Navisworks, 3ds Max, onde eu consigo trazer tanto os projetos quanto também a visualização, a parte de construção e juntar isso tudo dentro dessa metodologia BIM e trazer todos esses benefícios. Então, cada vez mais, não só várias entidades, mas também várias pessoas, vocês vão começar, vocês já estão vendo, vocês com certeza veem isso atualmente, várias pessoas utilizando e usando essas informações dentro dos projetos, dentro do dia a dia. Então, tanto planejamento, quanto projeto e quanto construção, vocês vão utilizar e vão ver muito da tecnologia Autodesk, sempre utilizando as coisas que estão mais em ponta, sempre da tecnologia mais avançada e atual. Okay? Então, esse é um vídeo que mostra basicamente isso daí. Não só aqui no mundo, mas também no Brasil. Tá? Se vocês entrarem no InfraWorks 360 Galleries para procurar no Google, vocês vão ver muitas coisas de muitos brasileiros, muita coisa bem legal sendo feita aí, ok? Bom, meu nome é Pedro, eu sou engenheiro civil, tenho pós-graduação em engenharia rodoviária e vias urbanas, sou especialista técnico na área de infraestrutura da Autodesk Brasil e trabalho com projetos de estradas e infraestrutura em geral desde 1996. Então, um bom tempinho aí trabalhando com infraestrutura e a gente sempre está trabalhando com essa parte também tecnológica que é super fundamental dentro
dos projetos de infraestrutura. A gente sabe que trabalhar com infraestrutura dentro do Brasil é uma coisa desafiadora. Bom, aqui está o meu e-mail, pedro.soete@autodesk.com. Vocês podem entrar em contato a hora que vocês quiserem. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder, mas sempre responde. E também o blog onde a gente tem todos os webinars que já foram apresentados, é o infobrasil.autodesk.com. Além de todos os webinars, nós temos lá a apresentação, tem uma série de apostilas, tem uma série de hands-ons, tem bastante artigos que a gente mostra bastante coisa bem interessante aí também, ok? Bom, falar um pouquinho para vocês sobre o BIM, né, que é o Building Information Model, que é a modelagem da informação de construção. O BIM ele é uma metodologia de trabalho que envolve tecnologia, pessoas e processos. Então, sempre que eu falar de BIM, eu vou entender como um conjunto de coisas, e sendo a Autodesk a fornecedora da melhor tecnologia para fomentar o uso, né, dentro dessa metodologia. Por que eu falo isso? Mas o seguinte, a Autodesk é a única que consegue fornecer softwares de ponta em todas as áreas, seja de infraestrutura, edificação, construção, planejamento, gerenciamento. Então eu tenho tudo isso dentro da mesma plataforma, e isso vários dos nossos clientes têm utilizado no seu dia a dia. E o BIM, ele tem se tornado uma exigência de vários órgãos. Se a gente olhar aí, a gente vê cada vez mais o metrô, CPTM, empresas como o DENIT, empresas públicas e privadas que cada vez mais têm utilizado e vão começar a utilizar ainda mais, ok? Então, o que é o BIM para infraestrutura, né? O BIM geralmente ele é relacionado com edificações, e a gente vê isso muito com as pessoas que utilizam o Revit, o Navisworks, etc., para fazer os seus projetos, a tecnologia dentro da ideia do BIM para edificações. O BIM para infraestrutura ele é possível, ele já existe, mas precisamos caminhar em algumas direções. E também a utilização, a gente vê muita coisa ainda não sendo utilizado, as melhores tecnologias, os melhores processos para a utilização do BIM em infraestrutura, tá? Então, a pergunta que eu faço para vocês é exatamente essa: o que é o BIM para infraestrutura? Vou tentar responder aqui para vocês. Então, dentro de uma curva ABC, geralmente eu tenho 20% dos itens, né, que numa obra preenchem 80% do meu custo total, né, do meu orçamento. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma edificação de alto padrão, isso daqui foi tirado da web, o valor dela em 4,5 milhões de reais. Dentro, para eu conseguir atingir esses 80% do custo, eu teria que fazer a modelagem de 18 itens, tá? Então, dentro desses 18 itens, eu teria que modelar as estruturas, modelar as fundações. Tem algumas coisas que eu não vou precisar modelar, por exemplo, pessoal permanente, serviços gerais, etc. Mas paredes, painéis, revestimento cerâmico, esquadrias, então eu vou ter que modelar todas as esquadrias, as instalações elétricas, hidráulicas, os elevadores, então tudo isso tem que ser modelado, e é possível ser modelado, tá? E dentro de infraestrutura, um projeto de 7 km só de estrada, né, é pouco, relativamente pouco, mas aí eu tenho uma obra de arte especial, que no caso é uma ponte passando num rio, e eu tenho dentro desses 7 km um custo aí de 38 milhões de reais. Okay? Para eu atingir os mesmos 80%, desculpa, eu tenho que modelar 6 itens. Alguns que também não seriam modelagem, por exemplo, aquisição de material. Mas a obra de arte especial, eu teria que modelar, a drenagem eu teria que modelar, a pavimentação, a terraplanagem, aqui tem o transporte desse material bituminoso, aquisição e transporte, mas o quantitativo, para eu saber o quanto de material bituminoso eu teria que fazer esse transporte e aquisição, isso vem do projeto de pavimentação, onde eu teria que modelar, ok? Bom, vocês podem ver que tem um disparate. Dentro de uma edificação eu vou ter que modelar muito mais itens, e dentro de um projeto de infraestrutura eu vou precisar modelar menos itens, tá? Bom, para vários estudos aí
pessoas que fizeram os seus TCCs e até alguns mestrados mostraram que o uso do BIM em projetos de edificação, eu tenho financeiramente falando, uma melhora entre 20%, alguns falam até em 30% do custo total da obra, outros em 15%, outros em 10%. Eu vou botar aqui uma média entre 20%. Então, 20% para a edificação na utilização da metodologia BIM. Dentro de infraestrutura, a gente tem alguns estudos já que foram feitos. Tem esse caso do DOT de Wisconsin, onde eu tenho essa intersecção, e o custo total da obra era 270 milhões de dólares, e com a utilização, eles transformaram do CAD para o BIM, dentro da metodologia BIM, onde eles treinaram pessoas, adquiriram a tecnologia que foi Autodesk, eles criaram processos, eles encontraram uma série de erros do projeto CAD, uma série de melhorias que eles puderam serem feitas, tanto em drenagem, na parte rodoviária, na parte de instalação de barreiras de som, etc., uma série de coisas. E dentro disso eles chegaram a uma redução no custo total de 22 milhões e meio de dólares. Então, isso, fazendo uma conta rápida, seria mais ou menos 8% do valor do custo total da obra, só de sair do CAD para o BIM. 8% é um valor expressivo, muito alto. Qualquer obra que eu consiga 8% de economia, é lógico que daí eu tenho que entender, mas quanto que eles gastaram, né, para chegar nessa economia? Eu posso dizer para vocês que não foi nenhum por cento do que eles economizaram. Eles gastaram aí, o valor é muito baixo para aquisição das tecnologias, dos treinamentos e da criação desses processos. Então, com pouco investimento, eu consigo ter bastante, 1 a 2%, nesse caso, que é um DOT, uma empresa bem grande, de investimento do que eles economizaram. Então, quando eu faço um cálculo, por exemplo, de retorno do investimento, no investimento, é muito alto o retorno versus o investimento, ok? Bom, trazendo isso em miúdos, então eu tenho um projeto de edificação com custo de 4,5 milhões de reais, um projeto de infraestrutura pequeno de 38 milhões de reais. Eu vou ter que modelar cerca de 18 itens em edificação e cerca de 6 itens em infraestrutura. A economia levantada por uso da metodologia BIM em edificação, 20%, e infraestrutura, 8%. Bem menor, mas ainda a gente pode chegar nesses 20%. E a economia em valores, 900 mil, um custo de um edifício de alto padrão de 20 andares, e o custo de economia em valor de 3 milhões de reais em um projeto de infraestrutura de 7 quilômetros de estradas. 3 milhões de reais eu consigo economizar saindo do modo CAD, do modelo CAD tradicional para o modelo BIM, onde eu consigo fazer interferência, checagem de interferência, checagem de quantitativos, encontrar novas soluções, que tudo isso vai interferir rapidamente no meu custo, que vai interferir rapidamente no meu projeto, no meu prazo, na acurácia, etc. Então vocês podem ver que com poucos itens a ser modelados, com pouco introdução, eu vou conseguir um valor, um retorno muito alto. Então o que é o BIM para a infraestrutura? O BIM para a infraestrutura, no final do dia, ele acaba sendo algo que tem um custo de investimento muito baixo para eu treinar as pessoas, para eu criar os processos, para eu adquirir a tecnologia. O custo de investimento não é alto se eu comparar com outras coisas. Se eu comparar, por exemplo, com o custo de investimento em aquisição de equipamentos, de aquisição de materiais. Dentro de um projeto, dentro de uma obra, todos esses custos são muito superiores ao custo de investimento em criar ou exigir um projeto dentro da metodologia BIM. O esforço é extremamente baixo para adquirir os primeiros benefícios. Por que baixo? Quando eu comparo com outros, por exemplo, o próprio BIM para edificações, eu já adquiri os primeiros benefícios de soluções, etc. O esforço na curva de aprendizado, na criação de procedimentos é realmente baixo. O retorno no investimento é alto, como eu
comentei, já que eu tenho um custo de investimento baixo, eu tenho ali uma porcentagem alta de retorno quando eu aplico, né? Se eu saio de um ambiente CAD, se eu vou para uma metodologia BIM, eu amplio muito, o investimento é baixo e o retorno, a economia é alta, o retorno ele se torna alto, então o investimento ele se paga por si só. Isso, além de eu ter a capacidade de entendimento, simulação para concepção, projeto e construção. A gente vê vários projetos de infraestrutura sendo realizados dia a dia e muitos deles a população não entende. Nós mesmos temos uma dificuldade de entender como que vai ser o projeto. Então eu preciso de ferramentas que me deem condição de entender melhor o projeto. Como eu disse lá no começo, um projeto de intersecção ele não é definido. Eu quero um projeto tipo trombeta. No máximo que é definido, eu quero que todo mundo tenha retorno, todo mundo tenha acesso, todo mundo faça as conversões. E aí eu é que tenho que fazer o projeto da melhor maneira dentro das especificações possíveis de engenharia. Ok? E nós temos um caminho sólido e com muitos ganhos ainda a serem conquistados. Lembrando, quanto mais cedo eu adquirir ou entender essa metodologia, mais cedo eu vou adquirir aqueles ganhos. É uma analogia que eu sempre faço. Para eu sair de um ponto e chegar a 10 metros desse ponto, eu tenho que sair. Porque se eu não sair, eu sempre vou estar a 10 metros do próximo ponto. Sempre. Se eu der o primeiro passo, eu vou estar mais perto desse ponto. Quem der os primeiros passos já vai estar na frente de quem não saiu ainda. Então, e sempre vai estar, porque quando eles deram um primeiro passo, você já deu o segundo, o terceiro, logo você já está lá dentro dessa nova tecnologia, tá? Que não tem mais retorno, né? Lembrando que, no caso do BIM, voltando um pouquinho, né? Não só esses órgãos, mas o Brasil fechou uma parceria com o Reino Unido. O Reino Unido já exige os projetos em BIM, todos os projetos sejam feitos em BIM, tanto de estradas, edificações, etc. Então, dentro dessas exigências que eles estão fazendo lá, o Brasil fez uma parceria, então é bem capaz de, em pouco tempo, existir algo parecido com isso no Brasil. Então, quanto antes começar, quanto antes se inserir nisso, mais rápido vocês conseguem esses benefícios, ok? Bom, e qual que é o fluxo de trabalho BIM para projetos de intersecção? Vou mostrar algumas coisas aqui para vocês e depois a gente vai entrar mesmo no software, mexer um pouquinho no software, tá ok? Bom, dentro desse fluxo de trabalho para projetos de intersecção, nós temos a primeira coisa, que é a aquisição de dados, né? A aquisição de dados ela pode ser feita de várias maneiras. Como eu tinha dito, eu ainda não sei o local onde eu vou fazer o meu projeto de intersecção, eu não sei o tipo de intersecção que eu vou fazer, então eu preciso adquirir essas informações. E de que forma que eu adquiro? Por exemplo, para começar a fazer o projeto, sem que eu tenha que ir lá fazer o levantamento, investir financeiramente para fazer esse levantamento, né? Bom, primeiramente, o que eu posso fazer? Posso chegar e utilizar o InfraWorks para fazer isso para mim. Ele vai na base de dados pública, essa base, por exemplo, aqui eu estou pegando a cidade de Vitória inteira, e aí ele vai me trazer uma série de coisas, por exemplo, informação de superfície, informações de imagem, informações do terreno, né? Então, edificações, ruas, avenidas, ferrovias, áreas molhadas, rios, lagos, oceano, tudo isso ele vai me trazer dessas fontes públicas diversas, né? A superfície SRTM da NASA, a base de ruas do Bing Maps, a imagem do da Bing e uma série de informações que podem ser utilizadas. E é lógico, se eu não tiver todas as informações, ou se essa base não me trazer todas as informações, eu posso conseguir isso a partir de outras bases também públicas. Então, por exemplo, umas bases GIS públicas como a da cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, onde eu consigo obter todas essas informações que estão de forma gratuita e completar o meu modelo. Por exemplo, aqui eu peguei uma parte da cidade de São Paulo
é onde não vem as edificações pelo gerador de modelos do InfraWorks. Eu posso entrar nessa base pública e selecionar. E ali tem várias coisas. Eu tenho, por exemplo, áreas como favelas, parte de infraestrutura urbana, e aqui as edificações 2D. Eu posso ter áreas de preservação permanente, itens relacionados a meio ambiente, como áreas indígenas. Eu posso baixar desses sites e colocar aqui para visualizar e também para entender melhor como que eu vou fazer o meu projeto, seja ele de intersecção, seja de rodovia, avenida, etc. Então, de uma forma bem fácil, eu consigo importar esses dados que estão em 2D, né? A gente chama até de 2D e meio, porque tem informação 2D, mas também possuem informação 3D, né? Incluída ali, por exemplo, com a altura do edifício. E quando eu trago isso, ele popula dentro do InfraWorks e ele me mostra todos os edifícios daquela região onde eu trouxe. Então é bem interessante fazer isso. Isso é a mesma coisa, por exemplo, uma outra base. Aqui eu vou pegar a mesma coisa e fazer do Rio de Janeiro. Eu tenho aqui a praia, acho que é de Ipanema, se eu não me engano. E dentro dessa praia eu vou trazer todas as informações, exportar todas as informações como edifícios, etc. E importar dentro do meu modelo que foi gerado pelo gerador de modelos. E ali ele traz todas as informações aqui dos edifícios já naqueles locais, tá? E eu posso importar outras informações, por exemplo, informações de áreas verdes, né? Então, praças, né? Então, ele vai trazer aqui para mim, e ele vai ler e já vai jogar exatamente onde é considerado, onde tem essas praças. Então, é bem interessante, porque eu já consigo ver as áreas onde a prefeitura considera como praça, né? Até aqui no Corcovado, então ela considera também como praça. Então isso é bem interessante, então a base de informações geográficas que eu possuo na internet também. E é lógico que tem outras maneiras de adquirir essas informações, por exemplo, o levantamento aerofotogramétrico, e que a partir do Recap 360 eu reconstituo essas fotos de um modelo tridimensional. Eu posso fazer um levantamento a laser também, e a partir dessas informações reconstituir o terreno, um levantamento convencional com estação total, e reconstituir o terreno e usar dentro do InfraWorks. Qualquer superfície, né, tem que ver a qualidade que vocês vão trazer. Bom, dentro do projeto de intersecção, isso as fases. Primeiro eu tenho o planejamento, eu tenho o projeto, eu tenho o detalhamento, a documentação, a coordenação e a construção. Em cada momento eu vou ter uma função específica. Dentro do planejamento eu vou ter o InfraWorks, dentro do projeto eu também vou ter o InfraWorks e o Civil 3D. Se eu tiver uma intersecção em desnível, eu vou usar o Revit, o Advanced Steel, o Dynamo. E depois da coordenação e construção, os softwares como o Navisworks e os BIM 360, o Autodesk BIM 360, como o Glue, Field e Docs, tá? A gente vai focar aqui mais no InfraWorks e no Civil 3D. Nos outros webinars falamos bastante sobre, por exemplo, o Advanced Steel, a parte do Revit, do Dynamo, etc. Okay? Depois vocês podem pegar lá esses webinars que a gente vai falar bastante dele. Bom, e dentro do fluxo de trabalho, então, do projeto de intersecção, que a gente vai aqui focar na parte conceitual da intersecção, usando o InfraWorks 360 e o Civil 3D 2017 aqui, usado para fazer o detalhamento. E depois, como eu tinha dito, se eu tiver uma intersecção em desnível, como é o caso, fazer todo o projeto de detalhamento da ponte, do viaduto dentro do Revit e do Dynamo. Mas isso foi o alvo desse outro webinar que eu fiz, que está disponível aí na internet. Vocês podem baixar e ver o webinar. Ok? Bom, aqui eu vou fazer uma pequena demonstração de como que eu vou fazer esse projeto de intersecção dentro do InfraWorks 360 e o Civil 3D, ok? Então eu vou abrir aqui o InfraWorks para vocês. Bom, essa aqui é a tela do InfraWorks. Vocês podem ver que eu já estou com uma intersecção aqui desenhada. Com essa intersecção desenhada, eu vou poder fazer algumas coisas.
Por exemplo, eu já tenho essa opção. Esse é um projeto imaginário que a gente executou aqui, inclusive a apostila, que se vocês derem uma olhada, está baseada nesse projeto. Eu tenho uma intersecção aqui, né, uma rotatória, algumas coisas sendo feitas, uma intersecção que outra. Eu tenho aqui passando em cima desse rio aqui uma ponte. Isso tudo feito aqui dentro do InfraWorks. E se vocês notarem, eu tenho aqui os aterros, os cortes e tudo mais. Esse projeto sendo feito. Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma outra proposta. Dentro do InfraWorks, o interessante é isso, eu consigo fazer várias propostas dentro do InfraWorks. Então eu tenho aqui proposta de intersecção, e eu não sei ainda qual o tipo de intersecção que eu vou fazer. Então eu vou mudar aqui para o modo de engenharia, visualização de engenharia, para facilitar também o meu projeto. Fica muito mais fácil, muito mais rápido eu trabalhar nesse modo, já que é o projeto. Então eu vou clicar aqui no botão de editar, vou selecionar o projeto da minha estrada. Se eu mover aqui, eu vou ver os itens, né, que eu posso editar, etc. E se eu mover dessa maneira aqui, em 3D, eu vou poder editar também a elevação. Ou eu digito uma elevação aqui, ou no caso, eu posso afundar aqui e ele já automaticamente vai calcular para mim novamente como que isso está. Vai sair de um aterro, provavelmente vai para um corte, exatamente isso. Ok? Eu tenho aqui mais ou menos 215 a cota do terreno existente e eu tenho o meu projeto sendo feito aqui. Deixa eu mudar aqui, deixa eu ver melhor, na 207. Se você não gosta desse tipo de visualização, vocês podem ver também pelo perfil, tá? Então eu posso ver aqui também pelo perfil, dou um zoom. Aqui está no começo, eu consigo visualizar aqui e aqui eu fazer a edição que eu quiser. Eu só estou no 215, 205, deixar na 207 aqui. Aqui eu ainda não consigo editar exatamente, né? Mas a partir do momento que depois eu mover aqui para o modelo, ele automaticamente atualiza para mim. Se eu for deixar numa cota inteira, como é o caso, eu tenho que clicar aqui no modelo, clicar aqui no item e digitar 207. Não tem problema nenhum, ele vai lá para a cota 207. Ok? E com isso eu posso fazer aqui o restante do projeto. Okay? Como eu tinha dito, eu vou fazer uma opção aqui, uma intersecção em desnível passa inferior. Para isso eu vou começar aqui a fazer o meu projeto. Eu tenho aqui, vou usar o Component Roads e vou continuar aqui esse projeto que eu comecei aqui. Para isso, eu vou utilizar aqui, ele tem uma série de seções tipo já feitas, mas eu quero a mesma seção que eu fiz aqui. E para isso, eu volto para cá, seleciono e eu vou add to libre e vou colocar aqui intersecção 0, ok? Então ele vai adicionar exatamente, e quando eu vier para cá, ele vai estar aqui no final, ok? E eu vou continuar aqui o meu projeto. A intersecção eu vou fazer com um valor de 40 km/h e vou começar a colocar aqui. Daí ele já vai pôr ali os raios, etc e tal. Depois a gente pode dar uma editada nisso daí, ok? Sem problema nenhum. Então, eu vou colocar mais ou menos nesse ponto. E vou dar um Enter, ok? Então eu vou começar a fazer o projeto aqui. Eu clico aqui nesse ponto, eu vou botar aqui para 40 km/h. Na verdade até um pouquinho menos, 30, vai. Vou fazer aqui, ele já põe os raios para mim e eu vou conectar aqui diretamente com a rodovia existente, tá? Então eu estou aqui já com o meu projeto, e só que o que ele faz? Ele coloca aqui, ele põe a intersecção em nível. Para isso eu tenho que retirar esses PVIs aqui
remover eles todos, para ele considerar em desnível. Agora já está em desnível, tá? E aqui o que eu vou fazer? Na minha pista existente, eu vou adicionar um viaduto, né? Então eu vou daqui até aqui. E ele vai adicionar esse viaduto para mim. Então tem esse custo, né, de eu ter que fazer esse viaduto também. Todo o projeto de intersecção, né, acaba envolvendo também esse custo de todo, seja ele nível ou desnível, eu acabo tendo que fazer algum tipo de intervenção. Então ele fez aqui, tá? Ele já substituiu ali, né? Também já colocou um outro tipo de seção tipo. Eu tenho aqui os pilares de encontro, tá tudo legalzinho, não tem problema. Depois eu posso dar até uma melhorada nisso daí. Bom, o interessante quando eu faço isso daí é que eu posso ver aqui, por exemplo, algumas coisas. Esse show envelope aqui seria a altura mínima que ele me mostra aqui de 5 metros. Então, se eu tiver um carro passando aqui, eu tenho que dar uma diminuída aqui onde ele começa, onde ele termina. Deixa eu dar uma editada aqui. Então, aqui vocês podem, eu vou mudar aqui para 22 e tem que ser mais 30, 40 para estar na área daqui, né? Eu vou dar um pequeno tilt, uns 20 graus, só para o outro lado, uns 20 e 25, ok. Aqui vamos para 35, muito, 33, desculpa, 33, e aqui 45, ok? Então ele vai mostrar mais ou menos, né, onde aqui, exatamente aqui. Então quer dizer que eu tenho aí para 5 metros. Geralmente aqui a gente projeta com 6 metros. Então eu tenho clearance aqui, né? Tem uma parte de uma passagem boa, tá tranquilo. Qualquer ponto aqui da minha rodovia eu tô passando ali sem problema nenhum, tá? Então essa primeira parte, tudo ok. A segunda parte é aqui, onde eu tô fazendo já aqui são os carrinhos do outro, vou até deletar. Um carrinho aí perdido aqui, enterrado. Então o que eu posso fazer aqui é, primeira coisa, eu quero visualizar melhor aqui o meu grading. Então eu vou aqui, Show Roadside Grading, e eu vou colocar ele com Fixed Slope, que é o mesmo sistema do outro. E dentro desse Fixed Slope eu vou colocar uma customização aqui, vou botar 30 metros no máximo. Não o corte aqui é 1 para 1 e o aterro é 1 para 1,5, ok? Então eu tenho aqui já isso desenhado. Para velocidade de 30 km por hora, esse raio está ok, mas talvez por uma velocidade maior ele não esteja tão ok assim. Então o que eu vou fazer é mudar aqui o raio. Eu posso mudar, né? Se eu clicar aqui na geometria, eu tenho aqui o raio, então eu vou mudar ele para um raio de 50, melhorar isso um pouquinho, tá? E na intersecção aqui, o que ele faz? Ele acaba deixando dessa maneira, né? Porque ele entende que eu vou fazer todos os movimentos possíveis. Mas nesse caso eu não vou fazer todos os movimentos, só vou fazer o movimento aqui, seguir em frente. Na verdade, o que eu vou criar aqui, que ele me permite fazer, é criar uma faixa, né? Eu vou criar essa faixa adicional. Deixa eu voltar, né, a
seleção aqui do ponto. Na verdade, eu vou virar para a direita, e nessa de virar para a direita, eu vou adicionar uma faixa adicional aqui. Deixa eu só mudar todos os... Aqui, na verdade, eu não vou ter essa parte, né? Então, depois eu vou ter que editar isso. E aqui, na verdade, eu só vou seguir reto. Eu não vou... O que eu quero fazer é fechar isso daqui. Então, ele vai fechar automaticamente para mim, tá? Ok? Então, ele volta aqui como fosse normalmente. E aqui, dentro desse ponto, eu, na verdade, vou adicionar aqui uma faixa a mais, para fazer a conversão. E eu vou editar essa faixa, eu posso editar aqui diretamente, que vai ter 50 metros e vou colocar 20 metros aqui de transição. Tá? Então essa é a minha faixa. Então a pessoa acessa a faixa de desaceleração. Você vai falar assim, mas esse cara aqui, ele vai vir, vai parar, não, ele vai ter uma saída aqui, vai fazer uma especial, uma faixa de desaceleração para ele. Então essa faixa aqui eu vou diminuir. Aí aqui o que eu vou fazer? Trazer para mais ou menos para cá. Ok? E daí aqui eu vou fazer o retorno. Tá? Então de que maneira? Novamente aqui, seleção intersecção. Vou conectar aqui direto, primeiramente. Vai. Então ele vai jogar as duas coisas. O que eu quero? Eu só quero a pista. Eu não quero essa outra pista aqui. Essa aqui não quero. Eu seleciono e deleto. Modelagem é bem simples, né? Seleciono aqui, eu não vou querer essa outra parte. E a drenagem eu vou deixar, ok? Bom, aqui ele criou uma intersecção, mas eu não vou conseguir desenvolver aqui uma curva, né? É impossível desenvolver uma curva. Vou até adicionar um ponto. Posso adicionar aqui. Deixa eu criar aqui isso. Como eu não vou conseguir, eu vou ter que aumentar aqui a minha intersecção direta aqui, né? Então eu vou fazer isso. E aqui vou ter que trazer um pouquinho para cá e vou aumentar o meu raio. Esse raio aqui, 70 talvez. Ok? E aqui eu vou ter que adicionar esse ponto. Na verdade, eu já vou adicionar na biblioteca como ramo. Tá? Eu não vou conseguir adicionar o ponto aqui. Tá. Add point. E daí aqui eu vou desenvolver uma outra curva. Então vamos colocar aqui só uma curva. Ele não vai conseguir colocar a curva. Tá. 100 km por hora. Vou botar aqui 30 km por hora. Vamos ver se eu consigo colocar uma curva agora. Ele colocou uma curva aqui. Depois eu vou aumentar. Vamos colocar aqui mais ou menos onde eu desejo ter a intersecção. Essa intersecção ela vai ficar um pouquinho mais para cá. Vou trazer aqui um pouquinho mais para cá também. Eu vou trazer esse ponto aqui um pouquinho mais para cá. Aqui eu já posso aumentar um pouco o raio dessa curva. Primeiro vamos ajeitar o nosso projeto aqui nesse ponto. Bom, aqui ele só vai virar para cá, né? Porque eu estou terminando.
Aqui na minha intersecção, o que eu vou fazer é o seguinte, nesse ponto de cá, eu só vou falar para ele seguir, continuar. E aqui eu posso fazer algumas modificações, como por exemplo aqui, aumentar esse raio, eu posso colocar um valor ou não, tá? Aqui eu posso, por exemplo, aqui eu vou diminuir essa área de refloresta. Isso aqui eu posso diminuir, deixa até meio achuriado, né? Ok? Nesse ponto aqui eu vou pegar e vou mudar também aqui a parte do talude. Para 1.5, ok? E vou colocar o material aqui mesmo do outro. Bom, algumas coisas aqui que eu posso melhorar também é essa curva aqui, tá com 15, eu posso deixar com 30 ou até mais. Ok? Bom, e posso ir continuando aqui com o meu projeto. Você pode notar que ele tem esse cucuruto, né? Às vezes alguns projetistas eliminam isso daqui, que é muito difícil. Na verdade, alguns não, é bem normal eliminar isso, que fica muito difícil. Então eu posso fazer uma terraplanagem aqui, nessa área toda aqui. Posso usar essa land areas e fazer uma terraplanagem nesse ponto. Então ele tira ali. Ok. Estou deixando um pouquinho mais para cá. Material um pouquinho diferente de grama. Depois a gente pode até usar o mesmo material. Okay, vou dar até uma diminuída aqui. Aqui talvez cortando muito, subir um pouco para igualar com a cota da rodovia. Aqui eu posso brincar mais, tá? Eu vou deixar mais ou menos dessa maneira por enquanto. Ok? Então tô aqui. Para editar eu posso vir aqui em Style Palette e vir aqui em Grading. Tem a opção aqui 1 para 1,5. Eu adiciono, mas já fica mais coerente também a visualização, tá? Então eu posso fazer tudo isso daí dentro do projeto, ok? Bom, basicamente aqui eu fiz dois ramos, né? Duas partes do meu projeto. Posso ainda criar mais coisas aqui, eu posso criar os outros ramos e ampliar esse meu projeto. Eu vou ficar por aqui na parte do InfraWorks, só lembrando que basicamente é continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui, só que nos outros pontos, tá? Tanto aqui para acesso quanto para cá. E com isso, o que eu vou ter? Eu vou ter dois projetos. Eu tenho aqui um projeto, uma intersecção passando na parte inferior, e eu vou ter o projeto também na parte superior. Estou aqui com os dois projetos, tá? Então eu posso algumas coisas aqui, por exemplo, no InfraWorks, de maneira imediata e preliminar, eu quero saber o volume aqui desse ponto. Eu clico aqui, dou play, ele vai calcular o volume, ele já me mostra aqui que eu tenho 21 mil metros cúbicos de corte. Eu posso até ter um relatório disso daí, de quanto que ele está, da volumetria, ele é no Excel, ele está aqui, ó, tá? Então 21 mil metros cúbicos de corte. Isso vale para todos, tá? Então eu vou a mesma coisa aqui. Ele vai me mostrar aqui que já está com 73 mil metros cúbicos de corte. E eu vou calculando de todos os meus elementos, de todos os meus da estrada inteira, e eu vou tendo esses quantitativos atualizados de forma constante. Beleza? Com isso eu consigo fazer o projeto preliminar. Depois disso eu vou para o Civil 3D
E no Civil 3D eu tenho a opção de importar isso daqui diretamente do InfraWorks. Eu vou até iniciar um novo aqui, vou dar um Start, New, um New aqui, eu vou selecionar o tipo de projeto, então pode ser o template DR, DNIT, Metrô, e quando eu abro esse template, eu venho aqui em Insert, InfraWorks 360, ou vem InfraWorks 360 Model. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar esse daqui, para ele poder abrir aqui. Eu abro aqui, rodovia básico, abro o modelo. O modelo eu vou setar as coordenadas, eu vou usar o mesmo que do InfraWorks, acho que estava aberto ainda, vou abrir aqui novamente. Ok, já trouxe aqui, eu vou setar a mesma coordenada do InfraWorks, eu vou pegar a área de interesse, ele já vai mostrar aqui para mim, eu não precisar importar o modelo inteiro. Esperar um pouquinho, certo? Bom, com isso daqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui que o meu modelo está mais ou menos nessa região aqui de baixo. Então eu vou selecionar mais ou menos essa área. E eu vou pedir para ele importar isso tudo para mim dentro dessa região. Tudo que conter de projeto, ele vai importar para mim nessa região. Então vai ficar tudo que eu fiz lá, todos os desenhos, etc., vai ficar mais fácil. Então eu vou clicar aqui em Open Model e ele vai importar para mim todos esses alinhamentos, projetos, etc. Então vocês podem ver aqui que ele já importou a intersecção, a rotatória, ele importou aqui a intersecção, o projeto aqui de alinhamento que eu fiz, ele importou todas as informações, e está aqui a superfície, eu tenho todos os outros alinhamentos, etc., e que eles são importados. Isso de uma maneira bem rápida, eu consigo fazer lá o projeto, a ideia, né, o projeto conceitual, e aqui dentro do Civil 3D eu vou fazer todo o detalhamento. Então aqui ele já importa, vou deletar um pouco para visualizar melhor, ele já importa aqui para mim com os dados, as informações já do projeto, ele já tem a superfície, inclusive a superfície final de projeto. Vou pegar aqui, superfície final de projeto que eu posso comparar e utilizar, ok? Então, tanto de um quanto de outro, né? Eu estou aqui com o projeto de intersecção, ele traz todas as informações, e aqui eu tenho que reconstituir a superfície, o corredor, etc. Isso aqui exige mais um trabalhinho, mas o legal é que ele importa também rotatória. A rotatória ele já importa como corredor, tá? Esperamos que nas futuras atualizações do InfraWorks nós conseguimos trazer também a importação dos projetos já com corredor, tá? Estamos trabalhando forte nisso daí, mas já tem um ganho substancial de ter todos os alinhamentos, o perfil, né? E se eu quiser visualizar o perfil aqui, vem aqui Profile, Profile View, Create Profile View, eu pego de qualquer uma dessas, eu vou pegar do meu projeto, eu vou pegar aqui desse ramo, tá, ok, tirar, só vou deixar o existente, e o projeto aqui, o Labels, eu vou colocar o viário, ok, Data Bands, from View, ok, e Create Profile View, vou pegar aqui fora, ele vai trazer para mim já o projeto bonitinho. Quer dizer, isso tudo eu teria que fazer aqui dentro do Civil 3D, eu teria que desenhar, pensar a intersecção, um perfil com o outro, e isso já foi feito, isso lá dentro do InfraWorks já foi feito. Então, a partir daqui eu economizo um tempo muito grande, porque toda a ideia de pensar a intersecção, por exemplo, com esse eixo, com esse eixo,
este eixo com esse, tudo isso já foi pensado lá. Quer dizer, de uma maneira muito mais fácil, inclusive. E aqui o que eu vou fazer é detalhar, e eu já venho com todas essas informações. Isso daqui me economiza um tempo muito grande, tempo que às vezes eu não possuo. E às vezes eu preciso entregar uma concepção. Qual das duas? Eu vou ter tanto o perfil de um quanto de outro aqui detalhado. Então isso, ele é exatamente isso que eu comentando, ele traz essa grande possibilidade. E eu posso, por exemplo, aqui retratar também os elementos, como por exemplo a própria ponte. Então o projeto Object Perfil. Então ele já traz, como ele já traz a ponte, o viaduto aqui para mim, eu vou conseguir projetar isso aqui também. Então ele está aqui já mostrando. Então isso de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil do que se eu fosse fazer tudo aqui por dentro do Civil 3D. O interessante, por exemplo, da rotatória é que ele também reconhece a rotatória. Então, se eu clicar aqui, eu posso mudar o estilo da rotatória, os raios, etc. e tal. Então, ele tem todas as propriedades editáveis, tá? Então, no caso, e ele tem aqui, eu mudei aqui, né, para o padrão do DENIT, tá? Brasil, né, tem rotatória, tem vários tipos. E os padrões já vieram inclusive com o esquema de sinalização que nós possuímos, tá? Então isso daí é bem legal, não é legal, né? Isso aqui é bem prático, bem você tem um uso real, rápido e aplicável, ok? Bom, aqui dentro do Civil 3D, essa parte de formatação, eu vou deixar para vocês uma aula. Essa aula que o meu irmão fez há um tempo atrás, é uma aula bem legal que vocês podem acessar no site do Autodesk Universo. Bom, então com isso, eu concluo com vocês do porquê do uso do BIM agora, né? O uso do BIM ele tem uma evolução e, como eu disse para vocês, para eu chegar a 10 metros da onde eu estou, eu tenho que começar a andar. Então, para vocês verem o nível de evolução das ferramentas, o Civil 3D começou lá em 2006, 2007, 2008, e teve várias evoluções a partir daí, o CounterKit, o InfraWorks 360, hoje nós estamos aí com o Recap 360, e com uma série de software que vão adicionando mais e mais informação, mais e mais coisas. O InfraWorks ele vai mudar muito nos próximos, ele vai evoluir muito nos próximos meses e anos, e se você começar já a utilizar todas essas tecnologias, isso vai ter um grande impacto no seu projeto, tá? E a Autodesk com isso, ela também lançou uma coleção de softwares, e dentro dessa coleção tem todos os softwares que eu mencionei aqui. O Civil 3D, eu tenho o Revit, com todos os seus modos, eu tenho o Vehicle Tracking, eu tenho o InfraWorks 360, eu tenho o AutoCAD 360 Pro para celular, eu tenho o Recap 360. Com todos esses softwares, eles estão disponíveis nessa grande coleção de arquitetura e engenharia, ok? Então, para saber mais, vocês têm aqui a classe que o meu irmão ele deu no Autodesk University de Las Vegas. Todos esses links estão aí na descrição, tá? E vocês, junto com o e-mail, que também, porventura, se vocês participaram do webinar ao vivo, vocês receberam esses links. Aqui os webinars de todos webinars de infraestrutura que fizemos até hoje, e né, que ele está aqui no infobrasil.autodesk.com. Fiquem à vontade de acessar. E tem o meu e-mail para vocês entrarem em contato. Ok? Muito obrigado e estaremos aí. Fiquem à vontade para perguntas e nós responderemos com o maior prazer. pedro.soete@autodesk.com. Grande abraço e até mais.